Boa noite! Boa noite, pessoal! Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma, né? Estamos aqui esse ano falando sobre o desenvolvimento de uma espiritualidade saudável e hoje eu tenho a honra aqui de ter o presbítero Lucas Ávila. Eu perguntei para ele aqui nos bastidores, né? E aí, cara, qual foi a última vez que você veio? Né, que eu já não estava lembrando. Ele falou, não vim. Nunca, é. Aí eu falei assim, caramba, que mancada, né? Que mancada. Então estamos consertando. Mas pra não passar assim que nunca gravei nada, a gente esteve gravando os podcasts antes, né? Então, de alguma forma, já estive nessa sala, usando os microfones, só que sem a gravação. Mas também já tem mais de um ano atrás. Muito Aí bem. É pecado meu, não é da Você está falando do podcast da... Ponto de Contato. Ponto de Contato. Eu esqueci o nome. Muito bem. Ó, é outro canal que você pode procurar lá no Spotify. Tá numa playlist da igreja, se eu não me engano, também. Do canal da igreja. Ah, do YouTube? Isso, acho que tá como playlist no canal do YouTube da igreja e também... aí porque eu ouvi no Spotify. E aí um canal específico também no Spotify é mais fácil que você apaga a tela e consegue lavar a louça, né? Eu faço assim também. Muito bem. Nós hoje vamos começar um assunto diferente, talvez incomum para muita gente. Já está aí na descrição do vídeo, né? É o jejum, então nós vamos falar sobre ele. E o texto que nós escolhemos para ser a base desse início, e nós vamos aqui em vários estudos, né? Várias conversas. Eu não gosto de chamar muito de estudo, não, porque não é só uma questão de analisar, aprender, se ficar aí. É um compartilhar. Eu gosto muito desse formato da Academia da Alma, porque estão aqui pessoas normais do dia a dia, né? Não vem nenhum super teólogo, nenhum super Às vezes até anormal no sentido negativo. Se você reparou durante esse ano, né? Eu fiz as perguntas, eles que responderam. Então, certo ou errado, a gente responde. A gente responde, isso aí, mas a questão é compartilhar. Então o texto é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 12 e 13. 1 Coríntios 6, versículos 12 e 13. Antes da leitura, eu queria orar com você. Então, feche seus olhos, vamos falar com Deus em oração. Maravilhoso bom Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos em mais uma Academia da Alma. Obrigado pela vida do Lucas, pela sua disposição. Obrigado pela oportunidade de pensarmos num tema tão importante, talvez incomum para muita gente, mas que ao final desta Academia da Alma nós entendamos já um pouquinho mais sobre o jejum e a importância dele sobre a nossa vida. Nos ajuda a praticá-lo de forma que seja agradável ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Muito bem. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 12 e 13, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Muito bem. Quero lembrar que esse texto não tem nada a ver com jejum, né? Se você não reparou. Mas mais para frente a gente vai falar sobre isso. Eu, me preparando para esse momento, eu separei uma frase do John Wesley, né? Um pensamento do John Wesley. John Wesley é o pai do metodismo, que aí veio a igreja metodista, né? Wesleyana também, né? Depois, mais para frente. Isso aí. Por isso que ela ficou conhecida como Wesleyana, porque vem de John Wesley, né? Ele tinha uma preocupação muito interessante com o discipulado e ele desenvolveu métodos, por isso o metodismo, né? Diferente de outros pastores, inclusive presbiteriano, né? Reverendo George Whitefield, ele inclusive fala: eu tinha uma pregação muito poderosa, mas não tinha os métodos de Wesley, por isso que os meus discipulados não foram tão efetivos. Ele chega a comentar isso. Então, o John Wesley, que é conhecido por uma vida de oração, uma vida de temor a Deus, ele disse o seguinte, abre aspas: algumas pessoas têm exaltado o jejum religioso, elevando-o além das escrituras e da razão, e outras o têm menosprezado por completo. O que a frase do John Wesley já aponta?
ou uma supervalorização ou uma completa desvalorização. Qual é a nossa intenção aqui, aí falo para você, na Academia da Alma, ao tratarmos o jejum? É tentarmos encontrar um equilíbrio. De cara eu já vou responder uma pergunta que pode aparecer na sua cabeça. É para praticarmos? Sim! Sim. De ouvido tampado, sim. Sim, é para praticarmos. Mas a gente tem que entender quais são as nossas limitações, qual é o propósito, para que a gente está fazendo isso, para que essa disciplina espiritual, essa prática, ela seja de verdade efetiva. Talvez a gente até se confunda, né, ou se esqueça quando a gente fala de disciplinas espirituais, né, por ser um nome muito específico, né, e a gente coloca talvez numa posição diferente, como se fosse só um ensinamento espiritual, um ensinamento teológico, mas Jesus fala de várias das disciplinas espirituais o tempo inteiro, e o jejum é uma delas. Inclusive tem alguns textos que na fala de Jesus parece que é tão comum a prática do jejum que nem se destaca, né? Então, assim, eu espero que você faça. Isso aí, né? Não precisa se aprofundar. Aí fica que nem Paulo, né? Eu queria falar coisas mais profundas, mas vocês não estão fazendo nem feijão com arroz, né? Às vezes é isso, né? Isso aí. Paulo não fala feijão com arroz. Só para entender, na história, e aí tem outro escritor muito relevante nesta área, o Richard Foster, ele faz uma observação que eu queria trazer para você. Entre 1861 e 1954, nenhum livro foi publicado sobre jejum foi publicado. Olha que coisa interessante, quase 100 anos não se falou sobre o assunto de forma devocional, acadêmica, pastoral ou de qualquer outra forma. Então é importante a gente retomar esse assunto. É claro que esse texto ele não está diretamente falando sobre jejum, mas você vai perceber que a gente vai pensar nas bases aqui do jejum, né? Nós já separamos umas perguntinhas difíceis para fazer para o Lucas. Aí eu erro, você acerta. Ele vai responder. Vai escrevendo aí no comentário. Muito bem. Então a primeira pergunta é essa. Já falei que o texto não tem relação direta com o jejum, mas qual é a relação que a gente pode estabelecer, então, Lucas, entre jejum e esse texto? Primeiro, eu acho legal a gente ressaltar o versículo 12, né? De todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, né? E esse eu acho que é o principal ponto de relação entre o jejum e a necessidade de falar do jejum olhando para esse texto, né? Tudo me é lícito, né? Eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo... Que palavra perigosa, né? Mas nem tudo. Pastor, pode fazer não sei o que, você deve ouvir direto. Posso fazer isso? Calma, meu irmão. Então, assim... A gente pode fazer tantas coisas e a gente hoje realmente tem liberdade, não só por lei, mas de recursos, né? Eu acho, de facilidade, que a gente enche muito a nossa cabeça, o nosso tempo, o nosso coração com coisas que vão abafar, talvez, o nosso desenvolvimento espiritual, né? E aí, quando você fala do jejum, é uma busca com um foco, eu acho, né? Talvez essa palavra seria interessante, né? De equilíbrio diante de Deus, né? Então, eu quero estar intencionalmente mais focado em buscar a presença de Deus, em pensar nas coisas do alto. Eu gosto muito dessa expressão, né? Também de pensar nas coisas do alto. Então, se eu posso tudo, mas nem tudo convém, talvez eu esteja me enchendo de muitas coisas que eu posso e de muitas coisas que não convém, né? E o jejum vai ter esse papel de vou lembrar das coisas que eu não só posso, mas eu devo também, e das coisas que convém, não só convém, como vão ser extremamente saudáveis e impactantes se eu me lembrar, se eu focar em pensar nelas, né? Então, eu acho que uma relação, a relação mais direta, assim, entre o jejum e esse texto é isso, né? Assim, voltar não só para o que convém, ou não só me preocupar com o que não convém, mas focar no que convém e é útil e produtivo para o reino, para a minha vida, para a minha espiritualidade e para aquilo que Deus quer para mim, né? Acho que... Muito bem, já tem uma relação clara aí. Agora, olhando ainda para o texto, o Paulo diz
uma expressão muito forte, né? Não se deixar dominar, não se deixar escravizar por nenhuma delas, né? Vamos ampliando essa relação aí. Você falou do que convém, né? Praticar o jejum convém. Mas aí ele agora, focando nas coisas que não convém, fala de uma escravidão. Podemos nos tornar escravos de determinadas coisas. Como é que entra o jejum aí nessa relação? Acho que o mais claro que a gente pode sempre pensar, quando fala de jejum e talvez de escravo, né? Vamos colocar assim, de prisão, de limitação, eu acho que pensando no jejum, a gente fala de comida. Isso aí. Não necessariamente, mas a gente fala de comida, né? E o texto vai continuar também falando, né? Exatamente, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele, né? Então, hoje, a gente se prende com muitas coisas e eu acho que, assim como na oração de Jesus, né, que ele vai falar do pão nosso, né? No sentido de algo muito básico e que eu preciso depender de Deus, a gente enxerga o alimento como algo muito básico, né? Algo muito necessário, mas muitas vezes a gente vai além do necessário e a gente se deixa dominar, né? Talvez ou pelo alimento ou por muitas outras dependências, né? Necessidades que às vezes a gente coloca como necessidade, mas não são. Mas a gente se deixa dominar por isso e aí o jejum tá para lembrar. Na verdade, não. Eu não preciso disso. Eu preciso de Deus, né? Eu preciso me relembrar que a minha escassez, né? A escassez do alimento não define a minha saúde espiritual, né? Porque nem só de pão viverá o homem, como Jesus fala também, né? Uhum. Eu acho que uma outra relação poderia ser isso também. Quando você levanta essa questão de alimentos que prendem a gente, então, o que você está dizendo é que quando a gente pratica o jejum, a prática do jejum por si só me ajuda a combater essas coisas que estão me prendendo, porque assim, imagina que eu tenho alguma dificuldade, estou me sentindo muito preso a determinadas coisas, né? Então eu pratico o jejum para que eu possa dizer a mim mesmo e para minha alma que eu tenho controle sobre essas coisas, que eu posso lutar sobre essas coisas. Engraçado, eu não diria assim que eu tenho controle, mas que eu dependo de alguém que não sou eu, ou que são essas coisas para me satisfazer, que esse sim tem o poder. Então é dele que eu preciso, né? Não é que o jejum vai me deixar mais forte como consequência direta, mas vai me fazer lembrar que de quem eu dependo de verdade, que não é a comida ou não é qualquer outra coisa, esse pode me fortalecer quando eu estou buscando o que é importante de verdade, né? Que é a presença dele. Aí tem até o Salmo 35 que me faz lembrar, me faz ter uma outra conexão, né? Salmo 35, versículo 13, tá na Ara, né? Que é Davi falando. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. O início, né? Davi falando sobre os inimigos. E é interessante, né? Ou seja, ele tinha um problema que ele queria resolver, né? Eram os inimigos perseguindo, etc, né? E ele fala desse esforço que ele faz no jejum, pautado, sim, de alguma forma, né? Também nesse problema que ele tinha, né? Dos inimigos afligindo, em outros casos que ele vai falar aqui no texto, né? Dos outros enfermos, né? De companheiros, talvez enfermos, né? E a gente é afligido. Às vezes não é só por um problema, né? Vamos colocar assim, que se antes a gente falou do domínio de comida, né? Eu não posso ver chocolate, não posso ver café, que a gente já falou, de vez em quando a gente brinca, né? Como o pecado da dependência, e é verdade. Mas às vezes é pela falta, né? Assim, eu não tenho opção, eu preciso e eu não tenho, né? Então eu estou sendo afligido. Vale lembrar que tanto no excesso quanto na escassez, a minha dependência é de Deus, né? E aí Davi traz isso aqui. Eu não estou em jejum para conseguir diretamente ou para superar diretamente, mas sim para me aproximar de quem eu dependo e de quem pode me sustentar. Aí eu lembrei de uma outra situação que Davi também jejua, que talvez seja uma das situações mais famosas, né?
que é... Quando o filho Exatamente. está doente, né? Então, assim, o que isso tem a ver... Filho de Batseba, só para lembrar. Que é fruto de um De problemão. adultério. Então, assim, ele se coloca em jejum, entre aspas, para pedir a Deus, né, a vida, mas não é só isso, isso é o que a gente enxerga, né? Mas assim, Senhor, a vida dele está nas tuas mãos, né? Essa é a relação indireta que a gente faz, mas que para mim é o que mais marca. Se tem alguém que pode resolver essa situação que eu criei, até no caso de Davi, né? Eu vou me aproximar dele, eu não vou exigir dele através do jejum, né? Eu não vou puxar da mão dele através do jejum, mas eu vou me aproximar dele. E o jejum é uma forma para eu relembrar. Eu não dependo de mim, a capacidade não é minha. Senhor, me ajuda a me lembrar que eu dependo de Ti, né? Tá nas Tuas mãos. A minha segurança, né? Tá nas Tuas mãos. E isso me fortalece como uma coisa indireta também, né? Você já fortaleceu aí várias vezes a questão de que quando a gente pratica o jejum é para buscar essa dependência de Deus, porque é Deus que vai nos ajudar, é dele que a gente precisa, é nele que está a resposta. Mas pensando numa questão bem prática, Lucas, assim, no dia a dia, porque Paulo levanta uma questão de existem coisas que batem na minha porta, podem ser lícitas, mas elas não convêm. O que significa o convém? Elas são sorrateiras, né? Elas vão entrando na minha vida. Em determinado momento eu percebo que elas ocupam tanto espaço, embora não tenha nenhuma relação direta de pecado, mas elas ocupam tão espaço que eu me torno preso a elas, como se tivesse escravizado a elas. Vou dar um exemplo muito bobo, assim, o problema da gente estar aqui falando e pensando, né, é que a gente pode errar no exemplo, mas espero que eu não erre, não. Imagine que você tem um hábito de ver série. Então, até aí tá concreto. Ok, não tem pecado nenhum, você lá viu a série e tal. Mas aquilo vai tomando conta da sua vida ao ponto de você deixar de fazer coisas importantes e você já não conseguir mais parar de ver as séries, né? Você deixa o tempo da sua família, você deixa o tempo de oração. De alguma forma você está escravizado. A série é só um exemplo, irmãos. Eu falei de série porque não tem cara de pecado, né? Eu poderia falar coisas mais graves, mas preferi falar da série. Então, se eu me vejo numa situação dessa assim, Lucas, sabendo que o jejum, eu estou buscando dependência a Deus, eu também posso pensar no jejum como uma atitude que vai me ajudar a libertar de... Eu vou ficar sem alimento para provar para mim mesmo, diante de Deus, vou pedir ajuda, que assim como eu consigo ficar sem comer, eu também consigo ficar sem ver série. Engraçado que... Antes de responder, mas talvez já respondendo, eu acho que eu nunca falei disso com o senhor, mas eu lembro que eu já comentei em escola dominical, em pequeno grupo, me senti né? velho agora, cara. Ele tem quase a mesma idade que eu. Mentira. Brincadeira, igual a Débora diz. Eu tive, deve ter uns 6 anos talvez, né? Eu gosto muito de jogar, né? O pastor falou de série, eu gosto de série também, gosto de desenho, eu gosto muito de jogar. E aí, eu acho que eu tava logo chegando aqui na igreja. E aí, teve uma época que eu conheci um jogo que a gente já citou no podcast também, Ponto de Contato, chamado Skyrim, né? É um jogo de RPG, um estilo que eu gosto e tal. E aí eu falei, caramba, esse jogo é maravilhoso. Eu nem quero terminar esse jogo, eu só quero ficar jogando ele. Porque ele é muito aberto, pra sempre, assim. E depois eu descobri que sem querer eu zerei, eu fui numa missão que não era pra ir porque terminava, mas dá pra continuar. Aí eu falei, era isso que eu queria. Tá. Eu tava tão imerso no jogo, né, e me distraindo e gostando tanto, que eu percebi, cara, graças a Deus eu tive esse despertar, né? Eu falei, caramba, eu tô muito nesse jogo, eu tô preferindo ficar nesse jogo do que fazer algumas outras coisas. E aí é da questão sorrateira que ele fala da série, né, assim... Eu preciso me controlar para não misturar assuntos. Tá, vou tentar fazer uma coisa de cada vez. Aí tá a questão sorrateira da série de se você não percebe que está dominando o seu tempo e talvez o dominar o seu tempo seja uma outra expressão para dizer que está se tornando um ídolo, se você não percebe isso, você é dominado e aprisionado, assim, quase de toma aqui, por favor, que é tão gostoso jogar,
me prende aqui que eu não quero fazer mais Só nada. não percebe que está escravizado. Você não percebe, mas você tá, né? Porque você começa a não ter a escolha de, então eu preciso ir para a escola dominical. Você fala assim, não, vou ficar aqui mais um pouquinho e vou ficar jogando, não tem problema nenhum. Tem sim, a outra escolha era ir para a escola dominical e você não tá preferindo ou não tá percebendo que já escolheu, né? O não ir. E aí eu falei, vou resolver isso. Não tô falando que é certo, não tô indicando, tô falando o que eu fiz. Não tô falando que é errado também, tô falando o que eu fiz. Falei, vou fazer jejum de jogo. E eu falei, não vou jogar por 7 dias esse jogo. E aí eu percebi, e eu até compartilhei com a Débora isso, eu não era casado ainda, né? Que quando tava, acho que no 6º dia, eu percebi que eu tava com os espasmos na mão. Eu falei, ih, caramba! Assim, e espasmo é uma reação de dependência química mesmo, né? Eu sempre esqueço essa palavra, igual papelão, eu esqueço essa palavra toda hora. Quando você tá muito tempo sem usar, e aí tem essa reação. Vamos lembrar. Eu sempre esqueço. Você sabe, compartilha aí no chat. No chat. E aí eu falei, caramba, abstinência. Aí eu falei, caramba, era real, graças a Deus eu tive essa consciência de que eu precisava parar, e agora que o meu corpo está reagindo, eu vou esmurrar ele, vou ficar mais uma semana só para provar que eu não preciso desse jogo. E aí eu fiquei mais uma semana, e aí o espasmo diminuiu, né, porque tem um tempo que essa abstinência acontece, e aí quando diminuiu eu falei, tô bem, agora eu vou ficar mais uma só para entender que assim, não é o jogo que domina sobre mim, e eu achar que eu não preciso não é o suficiente. Eu vou dizer para minha alma, né? E talvez isso seja algo interessante, assim. Vou dizer para minha alma, você não domina sobre mim. Então eu não preciso jogar, mesmo eu podendo jogar, eu não vou jogar. E aí depois de um tempo, eu joguei de vez em quando, mas eu percebi a distância que se criou entre o só quero jogar esse jogo, nem quero zerar mais, para, poxa, esse jogo é muito bom, de vez em quando eu vou jogar ele, né? Então o jejum promoveu essa quebra. Libertação. Essa libertação, exatamente. Por isso que eu falei assim, a prática do jejum não é libertadora? E aí tem um outro caso, né? O terceiro domingo de manhã a gente faz a ceia... De manhã. É de manhã que a gente faz a ceia, né? No primeiro domingo de noite. E aí a gente estabeleceu no ano passado que todo terceiro domingo a gente quebraria o jejum na ceia, né? E aí eu estava refletindo com a Débora no final do ano, porque a gente começa no sábado de noite, né? Para quebrar de manhã na igreja. Eu estava reparando, a partir de um tempo de prática, porque tem coisas que você só percebe ao longo do tempo, né? Você chega no nível de estabilidade com aquilo e você percebe só ao longo do tempo. Eu falei assim, caramba, que curioso. Se todo mundo vivesse, mesmo sem jejuar, mas como se só tivesse em jejum, talvez a gente deixaria de falar, de fazer, de consumir muita coisa que, assim, não é pecado, mas não produz nada de crescimento. Não convém, entendeu? E por isso que eu pensei em trazer esse exemplo pra cá. Não estou dizendo para você viver fazendo jejum, nem para deixar de ver um episódio da série ou de jogar. Mas foi uma reflexão que eu fiz. E eu gosto muito de me distrair, de ficar assistindo coisa no YouTube. Mas nesses tempos, que olha só, era só de sábado para domingo, né? E só no terceiro domingo. Eu percebi que essas 8, 10 horas que eu fico só buscando a Deus, como é extremamente edificante. Isso é só 8, 10 horas na semana. Eu falei, cara, se eu começar a trabalhar isso também em outros dias, em menos tempo, mas em outros dias na semana, como isso pode ser impactante, né, a longo prazo? E é algo que a gente tem tentado experimentar, né? Então, acho que a expressão liberta do jejum, misturado com a expressão de ser lícito, né, ou de convir, não sei, ou de ser dominado dentro do texto, é uma união muito forte. Você mencionou o jejum do eletrônico. Não é o nosso foco aqui agora, a gente vai falar sobre isso. Foi só um exemplo. Em algum momento. Não, acho que é muito importante a gente aproveitar esse momento, né? Pode ser que alguém esteja vendo hoje e não veja a próxima por alguma dificuldade. Biblicamente, o jejum está ligado à alimentação. Ponto. Mas não é nenhum erro se você percebe que alguma coisa está te dominando, que você decida fazer jejum dela. Então eu vou dar abster, né? Isso, você decide tirar essa coisa da sua vida por um prazo
para que você se fortaleça em Deus e consiga lutar, porque essa coisa já está te escravizando. Então, vou te dar um exemplo. Você deu o exemplo do videogame. Eu e a Rosinha fomos numa palestra da Federação de SAF, já tem um tempo, ano passado, e aí a mulher lá falando sobre, a médica falando sobre dependência do açúcar, que é igual de cocaína. Aí a gente ficou escandalizado com aquele negócio, né? Aí o reverendo Marcelo, a Jéssica, a esposa dele, falaram, não, a gente já não come açúcar há não sei quanto tempo e tal, toma um suco de limão com casca sem açúcar, o pessoal é brabo. E beleza. E aí a gente chegou em casa e foi comentar com as crianças. Poxa, é assim, ó, o cérebro de um dependente de cocaína é igual ao dependente de açúcar. Aí a Juju perguntou, pai, como é que eu sei que eu sou dependente de açúcar? Eu falei, corta. Fica 3 dias sem tomar. Eu falei, fica 7 dias sem comer nada com açúcar. Então, a mão aqui, ó. Bolo, nada com açúcar. E ela começou, no segundo dia ela estava... Já estava no segundo? No Caramba. segundo dia. Entendeu? Aí eu falei, percebeu? Te escravizou. Até algumas pessoas perguntam para mim assim, pastor, o senhor não come mais açúcar? Não é que eu não como. Algumas pessoas dizem, o senhor não pode comer açúcar. Eu não me deixo dominar por ele. Não, eu de vez em quando eu paro por períodos. A última vez eu parei 60 dias. Assim, de dizer para mim mesmo, isso não tem domínio sobre a minha vida. Então, você pode? Se você percebe que alguma coisa está te dominando, faça jejum sobre isso. Mas não é o jejum de comida. Ok, mas o princípio é essa. Todas as coisas são lícitas, mas não convém. Por quê? Porque ela vai te dominar e ela vai te afastar de Deus. Bem, nesse caso, que a gente está falando aqui, é de algo que já está ali existindo, né, que vai nos escravizar. Está nos escravizando já. Mas eu acho interessante que eu queria pensar com você, outro exemplo não está aí, né? Porque minha cabeça viajou. Assim que é bom. Na questão de Jesus. Jesus não está escravizado por nada, Jesus não está dominado por nada, mas Jesus está ali praticando um jejum de 40 dias. Nós vamos falar também em outro momento sobre esse negócio de jejum de 40 dias. Não sai fazendo jejum de 40 dias não, que você vai morrer. Você vai ficar assim por outro motivo. Não, eu vou fazer seu enterro, essa é a verdade. Com certeza, então preste bastante atenção. Bem, então qual é a relação então de Jesus? Jesus não está escravizado por nada, mas Jesus está fazendo um jejum de 40 dias. E aí? É interessante que no início, né, a gente falou um pouquinho do que seria o vislumbre dessa situação de Jesus, talvez, né? Se no jejum eu me permito me aproximar da presença de Deus, né, que eu estava falando, quem controla a minha vida, Jesus vai ser o maior exemplo de alguém que tinha um interesse mais genuíno, mais puro de estar na presença do Pai. E o jejum é uma situação de que ele se colocava diante do Pai, que fortalecia ele, né? O texto da tentação de Jesus vai falar depois que o Espírito o fortalecia, né? E ele estava diante do Pai se preparando, né? Uma outra perspectiva do jejum. Então não é lutando contra. Não era lutando, é uma outra perspectiva, é o se preparando. Eu não acho que foi o caso, mas olha que interessante, se Davi tivesse em jejum em relação ao filho, também por esse sentido, né? Gente, não estou dizendo que é o caso, mas se ele tivesse ficado em casa, não indo para a guerra, para jejuar. Não só isso, mas talvez depois do problema, se ele tivesse diante de Deus, se preparando para a resposta de Deus, né? Não só pedindo a Deus para não matar, né? Mas o teu exemplo foi bem melhor de ficar na guerra para não ir para a guerra para jejuar, talvez por quem foi, né? Olha que interessante. Mas ficou em casa e... Mas Jesus, ele vai pro deserto, né? E ele fica em jejum por esse tempo, se preparando para o ministério depois. E tem uma frase que Jesus diz, né? Mais para frente, lá quando algumas pessoas vão trazer endemoniados até os discípulos e os discípulos não conseguem. E a expressão que Jesus diz é que essa casta só se expulsa com jejum e oração. Olha que interessante. E não é que jejum e oração é o ingrediente mágico que vai fazer expulsar, mas é um preparo diferente, né? Eu enxergo dessa forma, assim. E Jesus estava se preparando de forma diferente.
quando você vai fazer uma leitura, vamos dizer assim, no início do culto, né? E você tem a liturgia, você vai fazendo uma leitura, você lê o texto antes. Quando você vai pregar, você estuda antes, né? O texto, o que o texto diz, quem já falou sobre ele, o que falou, o contexto histórico. O jejum é uma preparação que não se evidencia na fala de ensinar, mas se enxerga na fala do poder, daquilo que a pessoa tem vivido, né? Da santidade mesmo, no sentido de eu quero estar mais perto de Deus, né? Então, se eu estou mais perto de Deus, meu pecado é evidenciado, eu consigo lutar contra ele, mas eu busco me parecer mais com quem eu estou enxergando assim na minha frente, né? E a gente tem esse exemplo muito legal com Jesus, né? Que é tentado diretamente pelo diabo com coisas que todos nós estamos sujeitos, né? Poder, dinheiro, né? Mas ele já vinha se preparando, ele estava preparado, e mais para frente ele diz que esse preparo é importante, né? Para lutar contra o mal, mas na verdade para ser revestido também do poder de Deus, né? Você está falando de preparo, e isso me faz pensar nesse texto aqui de Coríntios numa perspectiva mais ampla, né? Há um perigo, se você está com a Bíblia em papel, a minha área, aí, antes do versículo 12 está escrito assim: a sensualidade é condenada. Qual é o perigo? Irmãos, a sociedade bíblica, quando botou esses títulos, ela não quis resumir, ela quis apenas colocar indicativos, né? Assim, tá aqui aquele texto, esse texto fala sobre sensualidade, mas é um perigo ler esse texto a partir apenas da sensualidade, porque então você leria: todas as coisas são lícitas, mas nem todos convêm, vou aplicar isso só à sexualidade. E na verdade com seu marido ou com a sua esposa convém. Entendeu? Só que no próprio decorrer do texto, Paulo vai falar de alimento. É legal, né? Que ele mesmo quebra e facilita para a gente poder expandir. Isso. Só que no versículo 13, aí você falou, isso me chamou a atenção, ele diz que o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E assim, particularmente eu acho que isso tem tudo a ver com o jejum, tem ou não tem? E qual é essa relação de o meu corpo não é para mim, é para o Senhor? O exemplo da abstinência vai ser bem legal, né? Ou seja, a partir de algo que você nem percebe, mas que pode estar te escravizando, quando você decide interromper e buscar a Deus, o seu corpo reage. Da mesma forma, o nosso corpo e a nossa mente estão recebendo estímulos diariamente, desde o outdoor até o comercial na televisão, até a rede social. Especificamente, já que nessa parte, né, o tema seria esse de sensualidade, tanto de homem quanto de mulher, e que pode entrar sorrateiro, né, que você não percebe, mas você precisa lembrar: o meu corpo e a minha mente, já que o espírito atravessa, né, a nossa mente e o nosso corpo e examina tudo, né, também precisa servir para glorificar a Deus, né? Então, se o jejum vai me ajudar a me desprender dessa necessidade ou dessa prisão, né, que eu enxergo através da comida, da mesma forma, em relação a, por exemplo, a aprovação, e aí eu preciso parecer bonito, eu preciso me exibir, exibir o meu corpo, né, ou consumir aquilo que é belo em relação à sensualidade especificamente, né? Eu buscar as coisas do alto, né, vai me ajudar no jejum a perceber o valor do meu corpo mesmo, né, daquilo que eu busco, da minha mente. Estou batendo no microfone, não sei se vai fazer barulho, mas aquilo que ocupa a minha mente, aquilo que eu desejo, o jejum vai transformar isso para aquilo que Deus deseja, né? E aí, se você fala do nosso próprio corpo, que precisa ser para Deus, é óbvio que a gente vai falar mais da sensualidade, da sexualidade, talvez, né? E aí tem outro texto de Paulo que vai falar: por acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, né? Ele habita em vocês. E olha que legal, quando você fala de um recipiente, né? Quanto mais bem cuidado ou bem trabalhado melhor ele vai guardar ou conservar, né, aquilo que está dentro dele. E aí é muito interessante que Jesus mesmo dá um exemplo desse do odre, né? Então,
o quanto você precisa purificar, entre aspas, limpar ou conservar o seu corpo, se quem habita nele é o Espírito de Deus, né? Assim, muito cuidado a gente precisa ter e muito esforço mesmo. Porque às vezes a gente só fala de ter cuidado e parece assim, então eu não posso olhar para tal coisa, então eu não posso abrir tal, acessar tal coisa. Não, vai muito além disso, vai de uma consciência de o meu corpo, a minha mente precisa servir para glorificar a Deus. Não pecar é muito pouco. Então, é nesse aspecto que eu até, a minha cabeça está mais focada, né? Que é o seguinte, eu pratico o jejum. Então, o jejum, ele pode ter um caráter, nós já falamos, de combate a algo que está me escravizando e também de preparação para alguma coisa. Mas aqui, quando ele fala de o meu corpo é para o Senhor, né? O Senhor é para o meu corpo, parece que essa ideia de santificação está intimamente ligada ao jejum. E por que eu estou focando nisso? Porque quando a gente fala de santificação, santificai-vos, o que bate na cabeça do crente? Não posso pecar. Não posso pecar. A gente não consegue associar a entrega do nosso corpo em jejum para a glorificação de Deus como um processo de me santificar, de parecer mais com Jesus, de eu estou entregando ao Senhor a minha total dependência. Eu estou deixando de me alimentar. Eu estou falando essas frases para você entender. Eu estou deixando de me alimentar porque eu quero me alimentar do Senhor. É igual a questão do silêncio, né? Fizemos reuniões com as pessoas falando do retiro de silêncio. Aí as pessoas, caramba, a gente vai ficar sem falar nada? Não, sem falar nada com as pessoas, mas você vai falar com Deus. Então você deixou de se alimentar, mas porque você está dedicando isso. Concorda comigo desse aspecto de santificação? De, não é uma disciplina espiritual que normalmente a gente usa no processo de santificação. A gente ora pelo perdão do pecado, vou ler mais a Bíblia, mas eu não vejo as pessoas dizendo assim, cara, eu preciso dedicar o meu corpo ao Senhor. Eu acho interessante, do que eu estou me lembrando, tá? Eu posso estar me confundindo e se eu estiver me confundindo, acompanhe as academias da alma porque vão ser trabalhados outros pontos, né? Mas eu acho que o jejum é uma das disciplinas que mais afetam direto o corpo, né? Então, Sim. Você pensa assim, o silêncio, a oração, a leitura afetam muito o tempo, né? O tempo que eu dedico a Deus. O jejum eu posso inclusive estar orando, estar lendo a Bíblia, estar gastando, entre aspas, né? Investindo, a gente prefere, o meu tempo com outra coisa, mas eu estou atacando o meu corpo, né? Sim. Nesse sentido. Então, é muito interessante como ele pode ser um meio, né? Enquanto eu faço isso, eu faço outro, mas ele também pode ser diga a minha alma, né? Enquanto eu estou fazendo jejum. Eu pertenço ao Senhor, meu corpo pertence ao Senhor, eu não sou escravo de mim mesmo, eu não dependo do meu esforço, eu não dependo da minha comida, eu dependo do Senhor e por isso, nesse momento, eu entrego a minha consciência, a minha fome, né? O meu pensamento ao Senhor, porque o meu corpo precisa glorificar ao Senhor. E aí, óbvio que com a sensualidade, né, ou a sexualidade, a gente vai caminhando para outra direção. Mas eu acho interessante, na fala de Jó, eu até falei isso na última escola dominical com os jovens casados, né? Jó resume de uma forma muito interessante um voto. Fiz um acordo com os meus olhos, de não olhar para a moça, ou para a jovem, ou para a virgem, com um olhar impuro. Algo assim, né? Olha que interessante. É uma frase muito curta, mas é um voto, é uma decisão. Qual é a consequência disso? Cara, é uma consequência direta no meu corpo e na minha mente, né? Assim, eu não olhar vai me impedir de não desejar, de não ir atrás, né? De não caminhar com meus pés na direção que vão me levar para a morte, né? Dependendo da situação. Então, a consequência disso é eu me santificar, né? É a minha consciência estar. Se eu olho de uma forma errada, Senhor, o meu olho nesse momento não serviu para te glorificar. E aí você volta na fala de Jesus que fala assim, se teu olho está te fazendo pecar, arranca, né? Se teu braço, né? E muitas outras coisas. Por quê? Porque não está glorificando a Deus, está te fazendo pecar. Então a gente pode transportar tanto essa parte da sexualidade quanto do corpo mesmo para qualquer outra coisa, né? Então, se a tua boca está através de palavrão, de ofensa ou de louvores,
que não servem para Deus, então são qualquer música que está servindo para qualquer outra coisa, né? Se a tua boca te faz pecar, olha só, não tem a ver com sexualidade, tem a ver com a maledicência, a mentira. Arranca na fala de Jesus, né? Posso pegar um gancho? Aproveita que eu me penduro aqui agora também. A questão é a seguinte, essa piadinha foi profissional, hein? A gente falou de coisas que estão prendendo, né? Mas tem um aspecto ligado diretamente ao jejum que a gente nem fala. Pessoas que às vezes na brincadeira, mas que não é uma brincadeira, elas são viciadas em comida. Então, dependente. Eu acho que o açúcar é um bom exemplo, só que o açúcar você não fala como comida, né? Refrigerante. Você fala como uma... Refrigerante, um doce. Cara, quantas vezes eu vi crente brincando, pô, pastor, eu sou viciado em Coca-Cola, eu sou viciado no chocolate, sou viciado num doce depois do almoço. E a gente não vê dificuldade nisso, né? A gente não acha que essas coisas interferem no nosso relacionamento com Deus. A gente não acha. E então a gente acha que o pecado é só coisas graves, né? É uma droga mesmo, ilícita. E é muito interessante, né? Como eu falei do jogo, né? Eu gosto de jogar. Na vida religiosa, vamos colocar assim para ser menos concreto, né? Mas na vida religiosa, o que você entende normalmente da fala de jogo? Não pode jogar jogo de azar, não pode apostar, porque vai virar um vício e vai te levar pro... Irmãos, vamos ser mais realistas, né? Assim, não precisa ser jogo de azar, é óbvio que isso também, mas não precisa ser jogo de azar, não precisa apostar dinheiro, não precisa, assim... É só você se deixar ser dominado, que é o que o texto vai te alertar. Não precisa ser... Eu fui numa batalha de rima uma vez. Tem a ver, tá? Fui numa batalha de rima uma vez. E aí tinha um pessoal... Nem sei se as pessoas sabem o que é batalha de rima, né? Batalha de rima. É um campeonato de pessoas que vão lá... Normalmente acontece numa roda cultural, né? É uma roda onde as pessoas vão lá. E aí tem várias modalidades, né? Mas normalmente para recitar uma poesia, para dançar lá no estilo... Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. E tem aquilo que é uma rima na hora improvisada que as pessoas disputam, né? Então ele fala uma rima, eu tento responder com uma rima melhor, e aí é isso. E aí de vez em quando você tem, o pessoal dá oportunidade para pessoas que estão ao redor, né? Vender alguma coisa, né? Sempre tem esse sentido social, né? E aí tinha um rapaz vendendo o que ele denominou como brisadeiro. Aí eu falei, o que é isso? E era um brigadeiro que tinha droga, né? E eu falei, caramba, olha que curioso. E várias pessoas podem comer de uma forma muito inocente, mas na verdade estão consumindo algo que elas condenam ou não condenam, naquele meio quase ninguém condena, né? Mas olha que curioso, a gente também pode se deixar dominar, para pensar no texto, né? Mas se alimentar de coisas que pra gente são sorrateiras, não tem nada de errado, mas se dominou, já é um ídolo, já está te dominando. E aí pode ser o jogo de azar, mas pode ser o jogo que não tem perigo nenhum, pode ser a Coca-Cola, pode ser o pote de sorvete, mas pode ser também aquela coisa de chocolate que eu não consigo viver sem e que está te dominando, né? Então é preciso colocar em pauta diante do teu relacionamento com Deus, né? Eu costumo pensar, quem dera que fosse só essas coisas mais óbvias que o diabo tentasse a gente. Quem dera, né? Ele usa as coisas mais simples, mais singelas, que a gente considera ingênua, para nos tentar. Minha mãe tem uma frase que é muito engraçada, que é de nada a ver o inferno tá cheio, né? O pessoal fala de boa intenção. Nada a ver. Minha mãe fala de nada a ver o inferno tá cheio. E aí realmente eu acho que o dominar é uma expressão muito boa para a gente encontrar o equilíbrio, né? Se a gente está falando do jejum como algo que a gente precisa buscar para manter o equilíbrio, né? Nem de forma chula pensar no jejum e nem de forma nenhum crente consegue alcançar porque isso aqui só Jesus fazia. Pensa assim, eu consigo viver uma semana sem isso? Se isso não é o Espírito Santo, não é Jesus, provavelmente você está se deixando dominar de alguma forma, né? Não é aquilo que glorifica a Deus, né? Porque a gente pode pensar na igreja, né? Na comunhão com os irmãos. Se não é algo que glorifica a Deus diretamente, pode ser comida, pode ser jogo, pode ser um vício, né? Cuidado, você pode estar se deixando dominar. Bem, nós estamos chegando ao final dessa Academia da Alma. Eu vou tentar fazer um resumo aqui. Lucas, vê se faltou alguma coisa. De tudo que a gente falou, para mim,
vou resumir como o jejum está associado ao processo de santificação, em 2 aspectos. No combate daquelas coisas que nos dominam, né, ou estão tentando nos dominar, mas também como um preparo das tentações que virão por aí, pensando em Jesus, né? Em jejum não, pensando em Jesus. Então, em ambas, nós temos aqui, no chapéu maior, o aspecto da santificação. Então, se eu quero buscar a santificação, e eu acho que todo crente deve ter esse... Sem a qual... ninguém verá o Senhor. Então, se eu estou lutando, né, e vivendo o processo de santificação, jejum não é uma opção. Tanto para combater aquilo que bate à minha porta, e ninguém está imune a isso, precisa de ter consciência, como também para me preparar para coisas que vão bater à minha porta. Se Davi tivesse feito jejum, certamente ele tinha olhado Batseba e dito... Tá repreendido. Em nome de Jesus. Né? Não então, vou olhar. Fiz um acordo com meus olhos. Fiz um acordo com os meus olhos. É isso aí. Tá bom o resumo? Tá bom. Eu colocaria uma outra coisa que é consequência, né? Que você deu o exemplo da Juju, achei muito legal. Em 2 dias ela percebeu, né? Então, talvez a prática do jejum, mesmo que seja sem a intenção de lutar contra algo, pode revelar algo. Isso, muito bom. Então, você não está especificamente querendo se preparar, mas ele te revela algo que aí você fala, preciso lutar ou preciso me preparar para poder vencer, né? Isso eu acho bem interessante também. Pode ser uma identificação de um problema que você nem sabe que tem. Eu acho isso muito legal, esse caráter é muito interessante. Muito bem. Muito bom ter você aqui. Volte outras vezes. Vamos colocar mais aí na agenda. Vou falar metade. Não, botar mais na agenda. Ora para nós, Lucas. Claro. Vamos orar, pessoal. Feche seus olhos aí na sua casa, não comenta nada agora não. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade de aprendermos mais sobre a Tua Palavra e, consequentemente, na maioria das vezes, sobre nós também. E sempre sobre Ti. Verdade. Muito obrigado, Pai, porque a gente consegue encontrar, a gente consegue se fortalecer e a gente consegue lutar. A gente consegue perceber tudo que o Senhor tem colocado à nossa disposição para sermos mais parecidos contigo através do jejum, através da oração, através da leitura da Tua Palavra, através da comunhão, do silêncio, tantas outras coisas que são disciplinas espirituais que o Senhor disponibiliza para nós e que muitas vezes só falta a gente se apropriar e viver e experimentar para conhecer o Senhor de uma forma muito diferente, muito mais especial, muito mais profunda. E nós queremos isso, Pai, te conhecer de forma muito mais profunda, te conhecer como Jesus conhece, e perceber que ninguém vê o Pai e ninguém vai ao Pai, a não ser através de Jesus. Verdade. Nos ajuda a enxergar o Senhor através da revelação de Jesus, através do Espírito Santo de Deus, que se fortalece em nós, ou pelo menos a gente se prepara para receber de forma muito mais saudável, né? Muito mais forte o Teu Espírito Santo habitando em nós e nos transformamos à Sua imagem através da prática dessas disciplinas espirituais, em especial o jejum. Nos ajuda, Pai, a perceber que a gente depende do Senhor em todas essas coisas e na tentativa de exercitar o jejum, seja por um dia, seja por 2 dias, quem sabe 40 dias, no crescimento da maturidade e do relacionamento contigo, não de forma quase suicida, sem tomar cuidado, mas experimentando o Senhor de forma nova a cada dia. Nos ajuda, Senhor, a buscar o Senhor, nos ajuda na nossa falta de fé e na nossa dependência do Senhor. Amém. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom participar com você, Deus te abençoe. Até a próxima Academia da Alma. Até a próxima, pessoal. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Não sei que horas você está vendo isso você também. pode assistir depois também, né? Está assistindo depois. Deus te abençoe. Até mais. Deus te abençoe.